Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus estejam com cada coração. Somos acolhidos em amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para desfrutarmos juntos desse tempo de bênçãos, de comunhão, de paz, de edificação espiritual, pois este é o dia que o Senhor fez e nele muito nos alegramos. Chegamos ao terceiro domingo do tempo do Advento, esse período do calendário litúrgico cristão em que a Igreja se prepara para a comemoração do Natal, a festa que celebra o nascimento de Jesus Cristo. E é envoltos nesta atmosfera natalina que cantamos o cântico de número 97 do Inário para o Culto Cristão, Anjos das Mansões de Glória. Cantamos dirigidos pela maestrina Helen Heisel e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. E nesse espírito de adoração e louvor a Deus, convido você à oração. Vamos falar com o Senhor. Feche os seus olhos, corações ao alto. Senhor Deus, Pai bendito, nós te agradecemos porque nos proporcionas esta ocasião maravilhosa de um verdadeiro encontro contigo. Em espírito e em verdade, nós te adoramos e louvamos o teu nome. Bendizemos-te e exaltamos-te, ó Deus, pois és o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a despeito de tua glória e majestade, viestes ao nosso encontro, na pessoa de teu Filho Jesus, fazendo-te homem, experimentaste as nossas dores e padeceste a nossa morte e morte de cruz, a fim de comunicar-nos a tua vida. Bendito sejas, ó Salvador. E nós te rogamos que recebas a nossa oração, pois feita na mediação do Cristo Jesus, o bendito Filho unigênito do Deus vivo. Amém. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia e nós vamos abrir juntos no livro dos Salmos para a leitura do Salmo indicado pelo lecionário para este terceiro domingo do tempo do Advento. É o Salmo de número 146. Estamos no Antigo Testamento, estamos no livro dos Salmos, abrindo juntos no Salmo de número 146, a cuja leitura procedemos desde agora. Palavra que diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor.
Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra dada pelo salmista nos fala de um Deus misericordioso e providente, que em amor tem assistido ao seu povo e está ao alcance de cada um de nós pela fé e por meio de Cristo Jesus. Somos convidados, portanto, a um tempo de oração, a um tempo de entrega, no qual confiaremos às mãos divinas os nossos cuidados, na certeza de que Ele é conosco, de que Ele é por nós, de que aquele que entregou em nosso favor o seu próprio e unigênito Filho, por certo, nos entregará com Ele todas as demais bênçãos de que necessitamos. Busquemos a Deus e façamo-lo confiadamente, na certeza de que já está atento às nossas preces e conhece as nossas orações, antes mesmo que cheguem aos lábios. Se você puder onde está, dobre os joelhos, se não, pelo menos feche os olhos e eleve os pensamentos ao alto, no silêncio do seu coração. Fale com Deus. Senhor Deus, nós te bendizemos pelo inigualável amor que manifestastes por meio de teu Filho Jesus, pois um dia o enviaste ao mundo, o teu amado e unigênito Filho, a fim de que fosse nosso Redentor, alcançando em nosso favor a remissão de pecados, a salvação, a vida perenal. Bendito sejas, ó Eterno. Nós te suplicamos que nos concedas a graça de, no agir do Espírito Santo, vivermos hoje e sempre para a glória eterna do teu santo nome, servindo a causa do Evangelho, servindo a causa do reino que é teu e sendo um instrumento nas tuas mãos para a bênção de muitos. Conduz-nos, ó Senhor. Dirige a nossa história, bom pastor das nossas vidas. Toca-nos, capacita-nos e usa-nos poderosamente, como tu queres. Este é o nosso desejo e a nossa oração, feita com fé na certeza de que somos ouvidos, feita com gratidão na certeza de que somos respondidos por ti, feita na mediação do teu Filho, o Cristo, Jesus, o bendito Salvador. Amém. A paz de Cristo já habita os nossos corações, por obra da graça do Senhor. Dela nos fala a mensagem do Natal, uma proclamação de glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens. Vamos cantar o milagre do Natal, dado na pequena vila de Belém. Este é o título do cântico de número 232, do Inário Novo Cântico, que entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Pequena
A mensagem do Natal, ela nos fala de um presente de valor inestimável. Jesus, o Cristo, o Salvador, que é dado a este mundo a fim de nos comunicar vida. Sim, Ele é a verdadeira luz que, vinda ao nosso encontro, ilumina todo homem. Que resposta ensejaremos ao Deus de nossa salvação? Neste momento, na liturgia, temos a oportunidade de dar um passo na direção daquele que já veio ao encontro de cada um de nós. Vamos tomar parte no ato do ofertório e, através da entrega de dízimos e ofertas, dar expressão concreta à nossa gratidão e ao nosso desejo de nos mantermos empenhados na causa do Evangelho, no anúncio da Boa Nova de grande alegria, na manutenção da Igreja. Você pode se servir para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça o seu depósito, a sua transferência, o seu Pix, tudo da forma mais prática e segura. O mais importante é que você participe e se permita ser uma bênção nas mãos daquele que vai certamente usar você e os seus recursos para abençoar vidas. Vamos orar e pedir ao Senhor que consagre aquilo que confiamos aos cuidados da instituição. Senhor Deus, dízimos e ofertas trazemos à casa do tesouro para dar assim expressão concreta ao reconhecimento por tudo aquilo que fazes e ao nosso desejo de nos mantermos assim engajados na tua obra, sustentando a causa do teu reino com aquilo que tu mesmo nos concedes. Tudo vem de ti, Senhor, e tão somente do que é teu te damos. Suplicamos-te o renovo das tuas graças sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada ofertante e dizimista, sobre seus lares, suas famílias, e que jamais nos falte, Senhor, um coração agradecido e desejoso por servir-te com a inteireza de nosso ser. Abençoe e consagra os recursos que trazemos a Ti, os nossos dízimos e as nossas ofertas, e que eles sejam verdadeiramente empregados para o avanço do Teu reino, o cumprimento da Tua vontade, a proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, como Tu queres, para a glória do Teu nome e a bênção de muitos. Esse é o nosso desejo, a oração que fazemos na mediação do Cristo, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Os sons do Natal já se fazem ouvir. Que som, que dom! Eis o título da composição de autoria do presbítero Eduardo Bertolossi Beato, nosso irmão, maestro, compositor, nas vozes do coro Aidea Moraes, sob direção da maestrina Helen Heisley, com o precioso acompanhamento da nossa querida pianista e organista Gisele Santana, e ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral. Que som, que dom, se inspira no Natal, Natal, sem vamos festejar. Natal, Natal, que som, que dom, se inspira no Natal, Natal, sem vamos festejar. Natal, Natal. Vamos, portanto, celebrar nosso Deus, Cristo Messias prometido por Deus, nosso Pai. Que som, que dom, se inspira no Natal, Natal, sem vamos festejar. Natal, Natal, que som, que dom, se inspira no Natal, Natal, sem vamos festejar. Natal, Natal. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia mais uma vez e agora nós vamos abrir juntos no texto de nossa meditação. Hoje nós vamos refletir no Evangelho de João, no capítulo número 1, e a nossa leitura se estenderá desde o versículo 1 ao versículo de número
13. Um texto muito conhecido, o famoso prólogo joanino. Estamos abrindo juntos no Evangelho de João. João está no Novo Testamento, é o 4º livro do Novo Testamento. Nós vamos abrir em João no seu 1º capítulo e faremos a leitura dos versículos de 1 a 13. Assim nos diz essa passagem da Escritura, assim fala o evangelista: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Essa conhecidíssima passagem dos evangelhos é uma fonte inesgotável de mensagens de vida e nos suscita reflexões riquíssimas e fundamentais acerca da pessoa de Jesus, que nesta passagem e no evangelho que a engloba ocupa evidentemente a posição da centralidade de sua mensagem. Neste texto hoje estamos buscando algumas respostas para questões fundamentais. Afinal, estamos vivenciando o período do Advento, estamos às vésperas do Natal, nesta expectativa pela vinda de Jesus, haja vista que o Natal é a celebração de sua vinda. E as perguntas sobre as quais vamos nos debruçar nesta hora são estas. Quem é este que vem? Quem é este Jesus? O que esse Jesus, este que vem, traz consigo em sua vinda? E por fim, que efeito a sua vinda produz naqueles que o recebem? 3 indagações importantes, cujas respostas vamos buscar no texto lido. Nos debrucemos sobre cada uma delas a seu tempo. Em primeiro lugar, respondamos a esta questão: quem é este que vem? Quem é este Jesus de que nos fala a história do Natal? Segundo o texto que acabamos de ler, em seus termos poético-teológicos, Jesus é o Verbo de Deus. E esta resposta nós estamos procurando entre os versículos de número 1 e 4 do texto lido. Note que interessante a construção do versículo número 1. Ele diz assim: no princípio, esta palavra ocupa um lugar muito especial dentro das tradições do povo judeu, no qual se insere o autor do Evangelho, João. No princípio. É exatamente nestes termos que principia a Torá, o livro sagrado do judaísmo, os 5 primeiros livros de Moisés, que estão lá no início da Bíblia, no Antigo Testamento. Muito particular, estas são as palavras que dão abertura ao livro do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Mas João diz acerca do início das coisas, da gênese de terra e céus, diz diferente. Diz que no princípio, ou seja,
antes que o mundo fosse criado, no princípio era, ou seja, já existia, ou já estava presente. No princípio era o verbo, palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, diz ele. É como se João estivesse reescrevendo o relato de Gênesis, a narrativa da criação. E nesta sua reelaboração da velha história, ele adiciona um elemento novo. Mas não apenas isso. Tem um personagem novo aí, e esse personagem desempenha um papel fundamental. Porque, segundo os termos do versículo 3, no princípio o verbo já estava e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João quer dizer que todos os atos criadores de Deus se deram por intermédio desta figura, do verbo, da palavra. E sem ele, diz João, como que a sublinhar o que acabara de afirmar, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada daquilo que existe poderia existir não fosse pelo verbo. O verbo que sabemos é Jesus. Diz João ainda, a vida estava nele. Como que a dizer, ele é e era então a fonte de toda a vida. A própria vida, a condição fundamental de nossa existência, deriva dele. Primeira pergunta, quem é Jesus? Respondemos com base no texto, ele é o verbo de Deus, ele é o princípio criador, ele é aquele por meio de quem tudo veio a existir. Ele é a fonte da vida, ele é a condição fundamental de toda a existência. Este é aquele que vem, este é Jesus. Mas o que este Jesus, o que este que vem traz consigo por ocasião do Natal? E a resposta está também no texto. E a procuramos entre os versículos de número 4 e 9. Eles nos ensinam que este que vem, a saber, Jesus, é a luz verdadeira. Luz, dentro do vocabulário de João, do vocabulário teológico joanino, por assim dizer, luz é um termo que equivale à ideia de vida dentro da linguagem simbólica própria deste escrito. Luz e vida, termos e ideias que se correspondem mutuamente. E uma chave de leitura importante para compreendermos esta passagem que diz, conforme o verso 4, a vida estava nele, ou ele era a fonte da vida, e a vida era a luz dos homens. Luz. A luz é o oposto das trevas, da escuridão. E a escuridão é o lugar da incerteza, das inseguranças, dos medos, das paralisias, tipifica a morte. Jesus declara que este mundo é um mundo marcado pela escuridão, pelas trevas. Ele jaz em trevas. É um mundo marcado, portanto, por muitas incertezas. A gente experimenta isso todos os dias. Acompanha as notícias nos jornais, na TV, na internet. Aquilo que se diz por todos os lugares, por todas as mídias e nas redes sociais. E fica sempre com tantas interrogações. Quem são os mocinhos? Quem são os bandidos?
As incertezas nos levam à insegurança e a gente fica também se perguntando em quem ou em que se pode confiar. As incertezas levam às inseguranças, as inseguranças levam ao medo, porque dentro de um cenário assim nos sentimos vulneráveis e, portanto, ameaçados, e o medo, por fim, nos paralisa, porque se a gente não tem segurança quanto ao que há, é melhor não arriscar. E a paralisia leva à morte. Em meio à escuridão, incertezas, inseguranças, medos, paralisias e morte são uma constante. Mas em meio a um mundo marcado pela escuridão, uma esperança faz-se brilhar, qual luz acesa. A luz resplandece nas trevas, diz o versículo de número 5. Ela brilha na escuridão. E é por meio dela que se encontra o termo de toda incerteza, de toda insegurança, de todo medo e de toda a paralisia. Sim, porque a luz traz clareza, esclarecimento. O esclarecimento, a clareza, trazem segurança. A segurança devolve a confiança encoraja a ação, e a ação é decisiva para que se experimente vida. E isto é sempre e necessariamente assim, porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. Uma escuridão, por mais intensa que seja, não é capaz de apagar a mais singela luz. Não importa quão densa seja, mesmo a menor luz é capaz de se impor sobre ela. Então este é o papel deste verbo que vem ao mundo, deste Jesus que vem ao nosso encontro. Ele traz consigo a luz, a vida, a luz, a vida verdadeira, aquela que de Deus promana. Sim, este Jesus que é verbo, princípio criador, fonte de luz e vida, traz ao mundo a luz que, vinda a este mundo, ilumina a todo homem. E esse novo estado de coisas, iluminados que somos por Jesus, aponta para a terceira pergunta. Descobrimos à luz do texto quem é este que vem e o que ele traz consigo. Mas que efeito a sua vinda produz naqueles que o recebem? Este que vem, o Verbo de Deus e fonte de toda a vida, que vem a este mundo trazendo vida consigo, que efeito produz em nós? Diz-nos o texto, é por meio dele que nos é dado sermos feitos filhos de Deus. Diria o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, ele vos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida, porque éramos por natureza filhos da ira. Efésios 2, versículos 1 e 3. Vindo à plenitude do tempo, dirá o mesmo Paulo na carta aos Gálatas, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E sendo feitos filhos, somos feitos também herdeiros do Pai Celeste, herdeiros de Deus. Gálatas 4, de 4 a 7. O mesmo Paulo declara ainda na carta aos Romanos que se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com ele, portanto, seremos por fim glorificados. Romanos 8, versículo 17. Que maravilhosa notícia esta do Natal. Por isto é chamada Boa Nova, e Boa Nova de grande alegria. Porque aquele que vem é o princípio criador e a origem de toda a vida. E vindo a este mundo, traz consigo a luz que ilumina todo homem, a vida verdadeira, plena, abundante, perenal.
e legando-a a nós, nos faculta vivenciarmos esta maravilha, a novidade de vida que só mesmo Deus pode suscitar naqueles que o acolhem em seus corações, a experiência de serem feitos filhos de Deus. Recebamos, portanto, esse mistério da maravilhosa graça de Deus que ao mundo é vinda na pessoa do Deus menino, Jesus de Nazaré, o Cristo, e que, transformados por esta graça, muito nos alegremos e saiamos a proclamar esta mensagem de transformação, de vida, de salvação. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão, reverendo Euler Clayton Gomes da Silva, tem também uma palavra para a igreja. Ele nos fala da parte do Senhor e por isso nós ouvimos com vivo interesse aquilo que tem a nos dizer. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu lhe trago uma pequena porção da palavra do Senhor para a nossa breve meditação. Desta vez ela se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 55, apenas o primeiro versículo, que diz assim: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. O salmista está clamando ao Senhor, está pedindo a Ele que lhe ouça a oração. Graças a Deus nós temos essa certeza de que por mais que estejamos em dificuldade, por mais difíceis que sejam os momentos, Deus nunca está com os ouvidos tapados para não nos ouvir, nem com os braços encolhidos para não nos socorrer. Eu não sei qual tem sido os seus desafios na vida, não sei o que tem se apresentado diante de você, mas uma coisa eu sei: se você dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, Ele há de lhe ouvir e há de lhe responder. Clame ao Senhor, busque a Ele. O próprio Jesus disse: Pedis e dá-se-vos-á, buscais e achareis. Procure no Senhor tudo aquilo que você precisa, toda a força necessária para enfrentar esta vida que o próprio Deus nos deu. Confie em Deus, confie em Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Deus te abençoe. No sábado, dia 3 de dezembro, tivemos a honra, o privilégio, a alegria de acolher em nossos espaços a Federação de SAFs, Sociedades Auxiliadoras Femininas do Presbitério do Rio de Janeiro, por ocasião do seu congresso anual. Nossas valorosas mulheres estiveram ali reunidas dando curso a uma intensa programação que ocupou toda a manhã e tarde daquele dia. E dentre as muitas realizações que ali tiveram lugar, a celebração do culto do Senhor, num espírito de profunda gratidão a Deus, e ainda a eleição da mesa diretora para o exercício 2023. Nela, tivemos a grata notícia de que a nossa querida irmã Adriana Machado de Araújo, presidente da SAF Copacabana, foi eleita para a presidência da federação neste novo mandato, neste novo ano que vai se aproximando. E nós agradecemos a Deus pelo reconhecimento que recebe essa valorosa serva do Senhor por conta de toda a dedicação e zelo que manifesta para com a obra do Altíssimo. E rogamos sobre ela o renovo das bênçãos divinas para um profícuo exercício na presidência da federação. Tudo para a glória eterna do Todo-Poderoso e a bênção dos filhos seus. Também este pastor teve a alegria de ver seu nome apontado como indicação ao presbitério para a Secretaria Presbiterial do Trabalho Feminino. Fiquei muito feliz e muito honrado com a deferência, a lembrança do meu nome. E agradeço a Deus pelo carinho das irmãs, rogando sobre todas elas as mais auspiciosas bênçãos dos céus. O Natal está chegando, já estamos às portas da celebração do nascimento de Jesus, essa festa que move toda a cristandade. E no próximo domingo, dia 18 de dezembro, no culto matutino presencial, às 10 horas e 30 minutos, em nossa igreja,
teremos a alegria de ouvir a cantata natalina do coro Aideia Moraes. Ao longo de meses, o grupo vem preparando esse repertório com muito zelo, com muito carinho, e nós teremos o privilégio de desfrutar desse momento ímpar em que a mensagem do Evangelho é proclamada na forma de cânticos de alegria, e certamente há de tocar profundamente os nossos corações. Programe-se para estar na igreja e traga também convidados para partilhar com eles esse momento. No dia 25 de dezembro, temos também um encontro marcado com a família da fé. Dia 25 de dezembro, dia do Natal, às 18 horas, no santuário da igreja, o culto das luzes, essa tradicionalíssima celebração que todos os anos impacta os nossos corações, inundando-nos com a luz bendita que do Cristo promana. Estaremos cantando as melodias natalinas e recontando a história do Natal e vivenciando momentos que, por certo, vão nos inspirar por todo o ano novo que se aproxima. Programe-se para estar na igreja, traga pessoas queridas com você, vivencie intensamente tudo isso que graciosamente Deus lhe faculta vivenciar no seio da sua igreja. Rua Barata Ribeiro, número 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Por fim, trago à igreja também notícias deste pastor. Você que acompanha as nossas transmissões dominicais, por certo, observou o cenário atípico deste vídeo. Faço de casa, porque encontro-me ainda convalescendo das cirurgias a que me submeti em novembro e enfrentando algumas complicações decorrentes de um dos procedimentos. Deus está no controle de tudo, sigo fazendo aquilo que prescrevem os médicos e aguardando o tempo de Deus, o médico dos médicos, pois nas suas mãos divinas nossas vidas repousam seguras. E Ele mesmo, na sua palavra, nos garante que nenhum fio de cabelo de nossas cabeças cai se não for debaixo da sua santa vontade, boa, perfeita e agradável para todos aqueles que são seus. Sigamos com fé, pois o justo vive pela fé. E que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Chegando ao final de mais esta celebração, convido você à oração final. Assim como aprendemos de Jesus, faremos juntos a prece que chamamos oração dominical ou oração do Pai Nosso. Esta que é a prece praticada por todos os cristãos de todos os lugares e épocas, a oração que une a família da fé. Olhos fechados, corações ao alto, falamos juntos com Deus, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém.